Boa noite, minha gente. Boa noite, pessoal. Que alegria receber vocês aqui no meu canal, no Periscope, no nosso canal. Nossa, que alegria. Apesar da estafa, do cansaço, muito feliz de receber vocês aqui para mais uma edição da Operação 21, Tributário Constitucional. Pô, cara, que emoção poder ver a galera chegando aí, entrando em peso, pra gente fazer uma aula muito legal. O que é que eu boto naquele café? Eu boto muito amor, cara, eu boto muita paixão. Você dá aula com tesão no que você faz, você ser apaixonado por ensinar. Pô, galera, hoje a gente foi de 9 da manhã até 9:30 da noite, foram quase 13 horas de aula. E valeu a pena, foi um aulaço, porra, foi sensacional, né? A gente vendo a batida aí fantástica, eu acho que o direito tributário está praticamente todo revisado. E quem acompanhou as 3 revisões, a dos 2 últimos domingos, mais a de hoje, eu acho que fechou o programa de tributário praticamente todo. E agora é hora da gente conversar um pouquinho mais sobre tributário, sobre constitucional. Estou feliz de ver que a galera estava assistindo em peso hoje a aula. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? Muito obrigado. Eu não tenho nem palavras para dizer a vocês a intensidade da minha gratidão, do meu amor por cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Tudo bem? Hoje a gente vai conversar aqui sobre legalidade tributária e sobre sistemas de controle jurisdicional de constitucionalidade. Tudo bem? É a temática de hoje. Legalidade tributária e sistemas de controle jurisdicional de constitucionalidade. Vou cumprimentar aqui alguns amigos queridos. Professor Cláudio Carneiro, meu irmão querido, meu mestre, que eu vi que está aí na live. Carneiro, eterno amor e gratidão, você é uma referência para mim. Te amo de paixão, viu, irmão? Obrigado aqui pela companhia. Você recomendou meu café também? Imagina a loucura que deve estar lá na presidência da subseção. Pô, cara, você sabe que a gente não precisa de rasgação de seda, né? Te amo, velho. Você é uma das grandes referências para minha vida. Eternamente seu fã, seu pupilo, seu discípulo. Cláudio Carneiro, dos maiores professores de direito tributário do Brasil. Mandar um beijo aí para os meus amigos queridos e pupilos Robert Bezerra e Kleber Barros. E para o casal Elise e Murilo Delta, meus amigões. Carneiro, é só marcar, cara. Você sabe que minha agenda aí você manda. Marca que eu vou lá no maior amor, vou lá no maior prazer pra gente fazer na subseção da Barra da Tijuca um aulão, tá? Conta comigo que seu pedido é ordem pra mim, tá? Poder te ajudar aí na subseção da Barra é uma honra, é um orgulho pra mim, tudo bem? Elise e Murilo estão lá em Belo Horizonte. Beijo pra vocês, o casal 20 da polícia. Beijão. Ó, Zé Marco, bom te ver aqui. Bom, deixa eu deitar agora aqui. Então, amanhã, Carneirão, eu tô indo pra Itália. Eu volto no outro domingo. Querendo, cara, é só marcar de verdade mesmo. Fala com o Dani, manda uma mensagem pra Dani lá no privado. Vamos agendar o que você quiser, velho. O que você precisar. Quiser fazer 10 aulas minhas de graça lá na Barra, te dou 10 datas na minha agenda, tá certo? Você sabe que não tem tempo ruim. O que você quiser, minha agenda é sua, velho. Você é referência pra mim. Nossa, você é meu professor. Você sabe que eu sou seu fã de carteirinha. De verdade, tá? Te amo, irmão. Bom, galera, deixa eu inverter agora aqui. Ó, vou mostrar, ó, aqui, Carneiro, o tripé que eu ganhei, ó. Dani comprou pra mim. Esse tripé aumenta aqui, fica de tudo quanto é tamanho. Então, deixa eu botar agora aqui no tripé. Mandar um beijo pra galera do Direito em Conquista que entrou. Mari e Heitor, meus amigos do Direito em Conquista. Deixa eu ver se eu consigo aqui ajeitar, peraí. No novo tripé que eu ganhei. Deixa eu tentar botar aqui pra ver se... Ups. Tá ruim de botar aqui, tá ruim de encaixar, pera aí. Ah, a borrachinha que caiu, foi isso que tinha caído lá na sala. Tomara que ele pegue, mas foi a borrachinha que caiu, tomara que não escorregue. Agora que eu me lembrei o que foi que caiu. Então, um beijão aí pra galera do Jeito em Conquista. E, pessoal, vamos lá, né, que tá tarde. Eu dei 12 horas de aula seguidas hoje. Pra gente começar a mandar um beijo para os alunos do Coaching Exame de Ordem. Um beijo para a galera do Esquadrão STF. Um beijo para a galera da segunda fase tributária do Pelotão. Hoje foi demais, né? Rafinha puxando lá o Esquadrão, eu puxando o Pelotão.
Hoje foi lindo. Vamos lá para a gente poder começar? O que eu vou pedir a vocês aqui, galera do grupo B, do grupo A, grupo C, grupo D do WhatsApp, né? Beijo pra galera da segunda fase de penal também aí, lá do portal, que beleza. Tá? Então, vamos lá. O que eu vou pedir a vocês agora, pra gente começar, de verdade? Todo mundo agora, convidando os seguidores, posso pedir a vocês? Todo mundo que tá na live, posso pedir para todo mundo convidar os seguidores? Galera toda aí, todo mundo. Isso, Fê. Isso, Verônica. Obrigado, Carol. Todo mundo convidar os seguidores, pode ser Priscilinha, Carol Diniz. Então, vou pedir para todo mundo convidar os seguidores. Tá certo, galera do Portal F3 que está aí comigo. Então, isso, obrigado, gente. Vamos convidar os seguidores, compartilhar. O pessoal do Jeito e Conquista aí compartilhando, tá? Pra gente aumentar essa live, trazer a galera para estudar, para aprender. E após isso, vou pedir a galera toda aí que tá assistindo a live, tá convidando os seguidores, que durante a minha fala não mande mensagem, tá certo? Para que eu possa bater os temas com vocês. No máximo fazer isso que a Mitila fez, que é divulgar em meu Instagram, @PedroBarretoPortalF3, eu acho que todo mundo já segue. São 56 mil amigos lá seguindo no Instagram, né? @PedroBarretoPortalF3. Tem o Instagram do portal, que é o @PortalF3. Eu já estou começando então, tá certo? Vou pedir a galera para não mandar mensagens, só convidando os seguidores, vamos para um aulaço. Eu vou começar com o tributário, no primeiro momento tributário. Valeu, Carneiro, por convidar os seguidores. Obrigado, meu irmão, te amo. Vou começar com o tributário e depois vou fechar com o constitucional, tá legal? Então, tributário e constitucional, beleza? Quando acabar a prova da OAB, segunda fase aí, domingo, aí eu vou começar a focar em ética na outra semana, porque eu estou aproveitando que a gente tem segunda fase do OAB agora, e tô batendo só tributário e constitucional, porque aí a revisão termina servindo, né, pra galera que vai fazer a segunda fase também, tá certo? Vamos lá. Vou começar com o tributário e o tema é legalidade tributária, ok? Bom, galerinha, quando a gente vai fazer uma prova, o princípio da legalidade tributária é um dos princípios mais importantes do nosso sistema tributário na Constituição. O princípio da legalidade tributária, tome nota, ele está no artigo 150, inciso 1 da Constituição. O princípio da legalidade tributária, ele está no artigo 150, inciso 1 da Constituição. E, de preferência, você deve combinar com o artigo 97 do CTN. Tudo bem? Artigo 150, inciso 1 da Constituição, combine com o artigo 97 do CTN. Vamos lá? Bom, o que é o princípio da legalidade tributária? É um princípio que surgiu para determinar que os principais atos que o Estado empreende quando está governando está governando praticando atos de tributação, devem ter a autorização prévia do povo. O princípio da legalidade tributária é um princípio que foi criado para exigir que o Estado, na prática dos principais atos de governabilidade tributária, ele só possa fazer aquilo que o povo autoriza. O princípio da legalidade tributária é o princípio que veio exigir que haja, primeiro, uma autorização do povo, um consentimento do povo, para legitimar os atos mais importantes no campo da governabilidade fiscal, a governabilidade em matéria tributária, os atos de tributação, os atos nas relações tributárias. Então, os principais atos que o Estado pratica governando nas relações tributárias devem ter autorização prévia do povo. E como é que o povo concede essa autorização? Através da formalização de uma lei. A lei é o monumento que o povo constrói para veicular o seu sentimento, a sua vontade, a sua palavra. Então, o que é, professora Cláudia Molinaro, linda? Um beijão, Claudinha, te amo de paixão. O que é a legalidade tributária? É o princípio que diz que é fundamental que o povo autorize os principais atos. Vamos lá, Arlete, querida. Vamos lá, Edu. Os principais atos de tributação que o Estado pratica quando se relaciona com o contribuinte, exercendo o poder de tributar. Então, os principais atos que o Estado pratica quando se relaciona com os contribuintes no exercício do poder de tributar, esses atos têm que estar autorizados pela vontade do povo. E como é que o povo fala para exortar essa autorização?
legitimando o Estado a praticar esses principais atos de tributação? O povo fala através da lei. A lei é o monumento que o povo constrói na fábrica popular, que é o parlamento, através dos operários que o povo escolhe para essa missão construtiva das leis, que são os parlamentares escolhidos pelo voto, né, pelo exercício dos direitos políticos, do sufrágio. Então o povo escolhe representantes e transmite a esses representantes o poder de falar em nome do povo, e esses representantes falando em nome do povo constroem as leis, e a lei é o documento por via do qual se exterioriza a vontade do povo. E quando eu condiciono os principais atos da governabilidade estatal, os principais atos do governo, ao que vem da lei, na verdade eu estou condicionando esses principais atos de governabilidade, eu estou condicionando esses principais atos do governo à prévia autorização popular, porque, de novo, a lei é o monumento que se constrói na casa do povo, pelos representantes do povo, para exteriorizar a vontade do povo. Então, quando eu falo de legalidade tributária, ou de legalidade penal, ou de legalidade administrativa, eu estou falando de um autoconsentimento popular para aquela medida que o Estado, governando, vai praticar. Quando eu falo da legalidade penal, nula pena sine previa lege, nulum crimine sine lege, né? O que é que eu estou dizendo? É o povo quem define o que é crime, é o povo quem autoriza a punir, é o povo quem define a intensidade e as regras de dosimetria da pena. Só o povo autoriza a privar a liberdade do povo, a restringir direitos do povo, a imputar alguém do povo a um regime carcerário. Quando eu falo da legalidade administrativa, eu falo que é o povo que autoriza a prática dos atos da administração. Os atos administrativos dependem da legalidade. São manifestações unilaterais de vontade da administração que dependem que o povo autorize o seu feitio. E no direito tributário não é diferente. O povo tem que autorizar os principais atos de governabilidade do Estado nas relações tributárias. Então, em suma, legalidade tributária é o povo tem que autorizar os principais atos de governabilidade no âmbito da tributação. O princípio da legalidade é o princípio que foi criado para dizer que a gente vai fortalecer essa ideia do autoconsentimento popular para que se pratiquem os principais atos de tributação. Avançando em mais um passo nisso, eu costumo dizer nas minhas aulas o seguinte: legalidade é o veículo criado para efetivar um fim maior chamado democracia. O regime democrático de direito, a democracia como um regime de governo, precisa da legalidade. Porque o que é democracia? Os atos de governo são praticados pelo povo, no interesse do povo, para o povo. E como é que o povo autoriza os atos de governo? Falando através de seus representantes, essa fala é formalizada na lei. Então, usar a lei para legitimar o ato administrativo, usar a lei para legitimar o ato de governo, é dizer que o povo é quem valida, quem autoriza, quem legitima o ato de governo. Então, é consagrar um regime democrático. Eu digo que legalidade tributária é a consagração da democracia nas relações tributárias. Eu digo sempre nas minhas aulas que legalidade tributária é a consagração da democracia fiscal. Vigora um regime democrático de governo nas relações tributárias, porque o governante, para governar, precisa estar autorizado pelo povo, e o poder de governar é legitimado na prévia vontade do povo. Isso é, em suma, em 10 minutos, isso é um caldo sintetizante da legalidade tributária. O grande desafio, quando você olha para a fórmula da legalidade tributária, é definir quais seriam exatamente, stricto sensu, as medidas, os comportamentos para os quais realmente se exigiria a lei. E quais seriam os perfis de comportamentos que a gente poderia abrir mão da lei. Ou seja, quais seriam os perfis de comportamento para os quais a gente poderia dispensar a lei e quais seriam os comportamentos para os quais a gente imprescindivelmente exigiria a lei. Ou seja, o que é a legalidade tributária? O povo é quem dá o consentimento para os principais atos de tributação. Agora, quais são esses principais atos que necessariamente precisam de lei? Quais seriam, a outro giro, os atos, os comportamentos na governabilidade fiscal que dispensariam a lei? Então, surge, né, aquela ideia da análise de o que é que fica realmente reservado à lei e o que é que se dispensa da necessidade de lei. Então vem aquela dualidade entre a reserva legal e as exceções à reserva legal, né? Eu saio da abstração, da fórmula abstrata da legalidade, o povo tem que consentir, autorizando através de lei os atos de tributação, e eu passo para uma análise mais concreta, mais específica, quais são os comportamentos exatos, específicos, que realmente é preciso, é indispensável a intervenção do legislador, é preciso impreterivelmente de uma lei, e o que é que eu posso relativizar e não depender de lei, entendem? É o grande desafio que o legislador tem
dizendo, olha, isso aqui tem que ser por lei, isso aqui não precisa de lei. Não é que se jogue fora a ideia da legalidade tributária, da democracia fiscal, não é isso. É que você começa a ponderar valores para as questões práticas, entendendo o seguinte: dizer que se depende de lei é bacana, é nobre, é bonito, porque eu estou condicionando a manifestação da vontade do povo expressa através da lei. Só que fazer uma lei é algo que não é da noite para o dia. A fórmula da legalidade tem algo bonito, poético, a consagração da vontade do povo, mas tem algo ruim. Porque para construir a lei demora, o processo legislativo é procrastinado por natureza, ele é moroso por excelência, da propositura do projeto de lei até colocar em pauta, colocar em reunião, deliberação, para discutir, para aprovar, para encaminhar para sanção, promulgação, publicação, vigência e aplicabilidade, demora muito. E tem certas medidas que a gente pondera e a gente valora, que a regra da reserva legal termina por ser um entrave à efetividade de certas medidas que precisam de rapidez e boa velocidade, de bom dinamismo. E aí termina que essas medidas que têm o caráter da emergencialidade, da necessidade prática, quando você condiciona a reserva legal, você termina engessando, fossilizando, dificultando a prática dessas medidas. Então, observe, constate que certas medidas a gente clama uma ponderação do ordenamento jurídico para afastar a fórmula da reserva legal e dizer aqui não precisa de uma lei em sentido estrito, para que a gente possa ter velocidade, dinamismo e assim alcançar eficiência em algumas situações realmente emergenciais. E aí você faz a exceção à reserva legal e diz esse determinado ato de governo não depende de lei. E quando você diz que não depende de lei, é exatamente para você alcançar um outro fim que você, ponderando com a necessidade da lei, você diz, olha aqui, eu vou ponderar e vou entender que é melhor para o sistema, na sua globalidade, relativizar a reserva legal e dispensar a necessidade de lei. E aí você pondera valores e entende que naquelas situações não vai ser necessária a lei. E daí você termina conhecendo um dueto de medidas, as medidas que ficam necessariamente dependentes de lei, que são as medidas administrativas, os atos administrativos que trafegam no campo da reserva absoluta da lei, e aquelas outras para as quais se independe de lei. Então você passa a ter para uma prova, para um concurso, o que a gente chama de matérias da reserva legal e matérias que ficam como exceção à reserva legal. E é isso que eu vou te falar agora. Para a sua prova, quais são os 6 comportamentos que a administração costuma praticar, e esses 6 com certeza dependem de lei. Quais são os 6 comportamentos para os quais é indispensável a lei? E quais são os 6 comportamentos para os quais não é necessária a lei? Quem é meu aluno, quem já foi, vai se lembrar aquela brincadeira que eu faço nas aulas, e é muito bom revisar isso aqui agora, você massificar essa informação, cai sempre em prova. O Reserva Legal Futebol Clube, com seus 6 jogadores, versus o Esporte Clube Não Dependemos de Lei, com seus 6 jogadores. Reserva Legal Futebol Clube versus Esporte Clube Não Dependemos de Lei. Tudo bem? Existem 6 jogadores que envergam o manto, jogam no time do Reserva Legal Futebol Clube. Tem que ter lei. Mas do verbo haver, outros 6 jogadores que jogam no time do Esporte Clube Não Dependemos de Lei. Não precisa-se de lei, não se precisa de lei. Primeiro, quais são as 6 medidas que dependem de lei? Qualquer prova que vocês fizerem, essas 6 que eu vou falar agora, é preciso ter lei. 1. É preciso ter lei para criar e extinguir tributo. Criar e extinguir tributo. 2. É preciso de lei para majorar e reduzir tributo. Majorar e reduzir tributo. 3. É preciso de lei para fixar a base de cálculo e a alíquota dos tributos. Criar e extinguir, majorar e reduzir, fixar a base de cálculo e a alíquota. 4. É preciso de lei para fixar o fato gerador e o sujeito passivo. É preciso de lei para fato gerador e sujeito passivo. 5. É preciso de lei para definir infrações e penalidades. Combinar infrações e penalidades. E 6. É preciso de lei para definir as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão do crédito. Então eu preciso de lei para 6 medidas que, quando se pretende tomá-las no âmbito das relações tributárias, é imprescindível que haja uma intervenção do Poder Legislativo e o feitio de uma lei, para que através da lei se traga a norma que implementa essas 6 medidas. Depende de norma primária, norma legal, em sentido estrito. São as 6 matérias da reserva legal que você vai encontrar nos 6 incisos do artigo 97 do CTN. O artigo 97 do CTN, nos seus 6 incisos, consagrando a reserva legal, o Reserva Legal Futebol Clube. Eu preciso de lei para 1. Criar e extinguir tributos. 2. Majorar e reduzir. 3. Definir fato gerador e contribuinte. 4. Base de cálculo e alíquota. 5. Infrações e penalidades. 6.
as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, tudo bem? Bom, se por um lado essas 6 medidas que estão lá, meu Instagram tá aí, obrigado, Mitila. Quem não segue, se puder, anote aí para seguir, eu vou ficar muito feliz se vocês seguirem o meu Instagram, Pedro Barreto, Portal F3, tudo bem? Bom, essas 6 medidas dependem de lei. Se por um lado essas 6 medidas dependem de lei, há outras 6 que não dependem de lei. Então existe o Esporte Clube, não dependemos de lei. Existem 6 medidas para as quais o nosso ordenamento jurídico opta por dispensar a necessidade da lei, a intervenção do Poder Legislativo, facultando ao Poder Executivo trafegar nessas linhas aqui das 6 situações que vos falarei agora. São as 6 matérias que são exceções à reserva legal. E quais são essas 6 matérias que são exceção à reserva legal? Vamos lá. Primeiro, não é necessário lei para criar obrigações acessórias. As obrigações acessórias não dependem de lei. As obrigações acessórias, que são aqueles deveres de comportamento, de procedimento, na relação jurídica obrigacional tributária. Na relação jurídica obrigacional tributária entre sujeito ativo e passivo, existem 2 tipos de prestações, 2 tipos de obrigações, a obrigação principal e a acessória. A obrigação principal é tudo o que for dever de pagar. A obrigação acessória é tudo o que for dever de procedimento, de comportamento. Emitir uma nota fiscal, escriturar um livro, né? Não receber uma mercadoria de origem ilícita ou criminosa, colaborar com a fiscalização, prestar informações, são obrigações acessórias. Não é necessário lei para criar as obrigações acessórias. Qualquer fonte normativa da legislação tributária, a legislação como um todo, pode criar obrigações acessórias. A criação de obrigações acessórias, ela não depende de lei. Então, é desnecessário lei, meu amigo Aurélio, é desnecessário lei para a criação, para a regulação das obrigações acessórias. As obrigações acessórias podem ser criadas por quaisquer das fontes normativas da legislação tributária. Então, eu posso criar uma obrigação acessória por um decreto do Poder Executivo, posso criar por uma lei, posso criar por convênios, por normas complementares, por tratados internacionais. É dizer, não é necessário lei para a criação de obrigações acessórias, para a regulamentação de obrigações acessórias. Isso independe de lei, né? Então, a primeira exceção, a reserva legal tributária, você bota como primeiro dos 6 jogadores que trafegam na órbita das exceções a reserva legal tributária. Bom, também não é necessário lei para modificar, para fixar a mera data, o mero prazo do pagamento dos tributos. Então, o Poder Executivo pode, através de um decreto do prefeito, do governador, do presidente, uma instrução normativa de um secretário de Fazenda ou do ministro da Fazenda, o Poder Executivo pode fixar, pode modificar, antecipar a data, o tempo, a data do vencimento, a data do pagamento. Então, o Poder Executivo ele tem essa prerrogativa de cuidar da data, do dia do pagamento da relação obrigacional tributária. Então, não é necessário lei para cuidar do elemento temporal da prestação. E aí, tenha muito cuidado, por favor, porque o que eu estou querendo te dizer é que, na verdade, é facultado à legislação tributária como um todo estabelecer o prazo para pagar. Eu não estou falando do valor, estou falando do prazo. Então, eu não preciso de lei para cuidar do prazo, da data do vencimento da obrigação tributária. Então, é facultado ao Poder Executivo, exceção à reserva legal, essa prerrogativa de fixar a data, antecipar, adiar para o pagamento. Então, a gente vai aprender que a data do pagamento, a data do vencimento da obrigação tributária é fixável por qualquer das fontes normativas da legislação tributária. A legislação é mais do que a lei, tudo bem? Bom, o artigo 96 do CTN, ele dá o conceito de legislação tributária. O artigo 96 do CTN, ele diz: a legislação tributária compreende as leis, os tratados e convenções internacionais, os decretos e as normas complementares. O artigo 96 do CTN dá o conceito de legislação tributária. Quem estabelece o prazo para pagamento de tributos é a legislação tributária como um todo. Então, podem ser as leis, podem ser decretos, tratados, convenções e as fontes normativas complementares. Tudo bem? E qual é o prazo para pagamento de tributo? Em regra, esse prazo é de 30 dias, salvo se for fixado outro pela legislação tributária daquele ente federativo, disciplinando aquele tributo. Ou seja, o prazo para você pagar um tributo é de 30 dias a contar da notificação do lançamento. A não ser que a legislação tributária no seu município, no seu estado, no âmbito federal, ela fixe um prazo diferente.
E a gente vai encontrar isso, tome nota, que é um artigo importante, cai muito em prova, no artigo 160 do CTN, artigo 160 do CTN, que diz que o prazo é de 30 dias, salvo se for previsto outro na legislação tributária. Então, salvo disposição na legislação tributária, em contrário, o prazo é de 30 dias a contar da notificação do lançamento para você pagar o tributo. Tudo bem? Agora, leve com você que para regular esse prazo, para antecipar, para modificar, não é necessário lei. Pode a legislação tributária como um todo mudar esse prazo de pagamento. Então, a primeira e a segunda aqui das 6 exceções da reserva legal, a primeira, não é necessário lei para criar, regular obrigações acessórias. A segunda, não é necessário lei para fixar, modificar, antecipar a data de recolhimento do tributo. Terceira, não é necessário lei para promover, a mera atualização monetária da base de cálculo dos tributos. Não é necessário lei para promover a mera atualização monetária da base de cálculo dos tributos. Fazer a simples correção monetária, a simples atualização monetária da base de cálculo dos tributos, fazer a mera atualização monetária é um ato vinculado, é só aplicar o índice oficial de correção monetária, você não cria nada, você não inova, você não inventa, você não tem poder discricionário, é um ato vinculado, você pega o índice oficial divulgado, né, pela instituição responsável por veicular esse índice oficial, autorizado pelo Banco Central, e você pega lá o índice oficial de correção monetária e apenas aplica, corrigindo a base de cálculo. Para vocês terem noção do exemplo, para ficar bem tangível, bem prático. IPTU, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. O valor venal do imóvel é o valor que o imóvel alcança em condições normais de mercado, para uma compra e venda à vista. De um ano para o outro eu tenho que atualizar essa tabela. A tabela lá é que eu indico qual é o valor venal do imóvel para fins de tributação. E todo ano eu tenho que fazer uma atualização monetária, uma atualização do valor de moeda, de moneda monetária. E essa mera atualização monetária da base de cálculo do IPTU, eu não preciso para a Câmara de Vereadores para fazer uma lei, para fazer a mera correção monetária. É só pegar o índice oficial e aplicar. Então eu pego o índice oficial e aplico e corrijo a tabela do IPTU. Mesma coisa com o IPVA dos veículos. Eu não preciso aprovar um projeto de lei na Assembleia Legislativa para corrigir a tabela do IPVA. É só pegar o índice de depreciação do veículo ano a ano e é só isso, mais nada. E aí você pega e faz a mera atualização monetária da base de cálculo do IPVA, né, através de um ato normativo do secretário de Fazenda, do governador e etc. Então, não é necessário lei para fazer a mera atualização monetária da base de cálculo dos tributos, tudo bem? Não precisa de lei. Então, já te dei 3 aqui das 6 medidas, que são exceções à reserva legal. Não é necessário lei para fazer a modificação da data de pagamento, a fixação da data de pagamento dos tributos. Não é necessário lei para mera atualização monetária da base de cálculo dos tributos. E não é necessário lei para regular as obrigações acessórias, tudo bem? A quarta medida para a qual não é necessário lei, a quarta medida para a qual se dispensa, obrigado pelo carinho, a quarta medida para a qual se dispensa a necessidade de uma lei não é necessário lei para majorar ou reduzir as alíquotas dos 4 impostos federais extrafiscais. Não é necessário lei para majorar ou reduzir as alíquotas dos 4 impostos federais extrafiscais, II, IE, IPI, IOF. II, IE, IPI, IOF podem ter suas alíquotas majoradas ou reduzidas por atos normativos do Poder Executivo. O Poder Executivo, seja através do Presidente da República, através do Ministro da Fazenda, através de um órgão ligado à Presidência, ao Ministério, a CAMEX, por exemplo, a Câmara que regula o comércio exterior, pode majorar o imposto de importação não tem problema. É facultado ao Poder Executivo, dentro das suas regras de auto-organização e distribuição interna de competências. Não é facultado ao Presidente da República apenas, é facultado ao Poder Executivo. Majorar e reduzir as alíquotas do IE, IPI e IOF. Você vai encontrar isso no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. 153, parágrafo 1º da Constituição. É facultado ao Poder Executivo majorar e reduzir as alíquotas do IE, IPI e IOF. Tudo bem? Quanto à questão da base de cálculo, que eu não dei o artigo,
é facultado ao Poder Executivo fazer a mera atualização monetária da base de cálculo dos tributos, né? Eu estava dando ali o exemplo da tabela do IPVA, da tabela do IPTU. Você vai encontrar isso no artigo 97, parágrafo 2º do CTN. 97, parágrafo 2º do CTN. E você deve combinar com a súmula 160 do STJ. 97, parágrafo 2º do CTN, combine com a súmula 160 do STJ. O Poder Executivo pode, através de um decreto, de uma portaria, atualizar monetariamente a base de cálculo do IPTU, mas tem que usar o índice oficial, evidentemente, o índice legal, o índice correto. Não pode usar um índice que não é o índice correto. Usando o índice correto, pode fazer. Não querendo usar o índice correto, é defeso, é proibido tentar atualizar por decreto, portaria, se não for para usar o índice oficial. Então, o que é que eu não preciso de lei? Eu não preciso de lei para fazer criação de obrigação acessória, para fazer a fixação ou modificação da data do pagamento, para fazer a mera atualização monetária da base de cálculo dos tributos, e não preciso de lei para fazer o quê? Eu não preciso de lei para fazer a majoração e a redução das alíquotas do II, IE, IPI e IOF. Bom, quinto, eu também não preciso de lei para fazer a mera redução e o restabelecimento, a redução e o restabelecimento das alíquotas da CID dos combustíveis. Não é necessário lei para fazer a redução e o restabelecimento das alíquotas da CID dos combustíveis. A CID dos combustíveis é um tema que a gente viu muito hoje na revisão de tributária, não foi? A CID, CIDE, contribuição para custear intervenções no domínio econômico. A CID, um tributo que a União pode criar para levantar dinheiro para custear as intervenções que ela faz, caríssimas, diariamente, no domínio econômico, no mundo empresário. Existe uma CID que incide sobre venda de combustíveis, é a CID dos combustíveis. Essa CID dos combustíveis pode ter suas alíquotas reduzidas e restabelecidas por atos do Poder Executivo. O Poder Executivo pode reduzir e restabelecer as alíquotas da CID dos combustíveis. Não pode majorar, mas reduzir e voltar para o lugar pode. Se a CID dos combustíveis estiver com alíquota de 5%, o Poder Executivo pode reduzir até 0 e voltar até 5%. É uma mera redução e mero restabelecimento, não consiste numa majoração. Esse ato de mera redução e restabelecimento pode ser praticado pelo Poder Executivo, não sendo necessário lei. A gente acha isso no artigo 177, parágrafo 4º da Constituição. 177, parágrafo 4º. É facultado ao Poder Executivo reduzir e restabelecer as alíquotas da CID dos combustíveis. Tudo bem? A sexta e última medida é um pouco mais delicada, merece um pouco mais de atenção. A sexta e última medida, ela, na verdade, é um pouquinho diferente, né? A gente termina dizendo que não precisa de lei, mas na sexta medida é proibido fazer por lei. É um pouco diferente. Na sexta medida que eu vou falar agora, é proibido fazer através de lei. É proibido por lei conceder benefícios fiscais, isenções, incentivos fiscais de ICMS. Então eu não posso usar lei para fazer renúncia de receita de ICMS. Né? As renúncias de receita de ICMS, seja por uma isenção, por uma remissão, por uma anistia, dependem de lei. Então, desculpe, não dependem, desculpe. Não dependem de lei e é proibido por lei. Essa é a diferença. É proibido por lei. Me desconcentrei um pouquinho, cansaço, mentalmente esgotado. É proibido por lei. Eu não posso, através de lei, conceder isenção, incentivo, benefício fiscal de ICMS. Né? O ICMS, as renúncias de receita dele, tem um sistema próprio, particular, que vem das celebrações de convênios no CONFAS ou de tratados internacionais. Então, além de não depender de lei, eu não posso fazer por lei. Então, tem essa pegadinha. Né? Caiu na prova. Como é que se faz uma renúncia de receita de ICMS? Não é por lei. Então não precisa de lei. Além de que não precisa, não pode ser por lei. É proibido fazer por lei. É vedado à lei renunciar à receita de ICMS. Então, para ter uma renúncia de receita de ICMS em certo estado, tem que ser feito um acordo, assinado um convênio dentro do Conselho Fazendário. Ou então, não sendo o convênio do CONFAS, um tratado internacional homologado no Congresso Nacional, internalizado no Congresso Nacional. As renúncias de receita do ICMS, que é o imposto mais importante dos estados, é um dos pontos centrais da arrecadação tributária do país. Renúncia de receita de ICMS, seja por isenção, remissão, anistia, o que quer que seja, tem que ter ou um convênio do CONFAS ou um tratado internacional. Então, além de eu não precisar de lei, eu não posso fazer por lei. Aqui eu tenho essa particularidade. Tudo bem? Para a gente fechar o bate-papo tributário de hoje, você está vendo que o princípio da legalidade é o princípio que exige o autoconsentimento popular para legitimar os atos mais importantes de tributação.
Daí surge a cláusula da reserva legal, em que se exige lei para 6 medidas: criar e extinguir tributo, majorar e reduzir tributo, definir fato gerador e sujeito passivo, definir base de cálculo e alíquota, definir infrações e penalidades e definir as causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito. Há, todavia, algumas medidas, outras 6, que não dependem de lei. Eu não dependo de lei para criar obrigação acessória. De ordem CEO, pessoal do CEO, pô, não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grato a vocês. Vocês são maravilhosos. Pessoal da segunda fase funcional e tributária, pô, incrível. Né? Sempre bom estar com vocês. Né? Vou estar em Cachoeiro dia 10 e 11 de junho, a gente vai se ver por aí. Né? Então, pessoal do Esquadrão que está aqui, né, Lili? Um beijo gigante para você, Lili. Pessoal do Pelotão de Tributário, porra, beijo enorme a todos vocês. Né? Pessoal que eu sempre vejo os mesmos rostinhos, Nairinha, Shirley, Bruna, Amandinha, Priscila, Loli, né? Vinícius está sempre aqui também, Michele, né? Paulinha, Mila, Carol, Carol, você que está aqui agora que eu vi, Léo Novak, sempre também presente aqui, né? Shirley Capistrano, Larissa, G, Kiane, Cirlane, querida demais, né? Márcia Otacília, que é de São Paulo, do interior de São Paulo, Amanda, Rafa, ó, o pessoal do Esquadrão, Pri, um beijo pra você, Pri, Shirley, Mila, porra, que legal ver a galera toda aqui, Kleber, bom, gente, Rafinha, todo mundo, né, Isa, porra, que legal, Fran, Gu, Lê, ai, vai, Michele, vamos dormir, né, que já são meia-noite 15 e amanhã o dia é puxado pra cacete. Galera, eu amo vocês, muito obrigado. De coração, pela companhia, pela presença. Vou ver se ainda pega o Pedrinho um pouquinho acordado e poder estar do lado dele, apagar, abraçado com ele. Vou dormir no chameguinho para me energizar no amor de meus filhos. Se eles ainda estiverem acordados, acho que já capotaram. Tomara que esteja acordado, que eu possa dar um cheirinho no pescoço deles e pegar essa energia maravilhosa deles. Tá bom? Amo vocês. Pô, muito obrigado. Você é muito top. Muito obrigado. Nossa, PB1000. Obrigado, Rafa. Nem palavras. Não sei nem o que dizer para vocês para retribuir esse carinho que vocês têm comigo. Estou aprendendo muito, amigo. Poxa, que bom. Essa é a melhor coisa de ler. Quando alguém fala que está aprendendo de verdade, isso é muito recompensante, sabe? É isso que justifica todo o meu esforço, que me faz não parar e vir aqui me superar, porque eu estou aqui negociando com o meu corpo, eu estou brigando com o meu corpo. Um cansaço absurdo, mental, físico, o corpo todo doendo, precisando de uma massagem, precisando de um colo, velho. A verdade é essa, precisando de um descanso. Puta que pariu, cara. Uma batida de 6 domingos já, cara. Não é brincadeira, não. Porra. 6 domingos sem folga, de domingo a domingo, trabalhando os 3 turnos, caralho. O corpo chegou agora que não aguenta mais. O meu já tá no limite. Se mais uma semana, acho que eu não aguentava. Ai, puta que pariu. Você vai focando. Pessoal da segunda fase tributária aí, que legal, né? Porra, vocês são demais. Vamos passar com 10, cara. Aí tirar 10 nessa porra, vai todo mundo tirar 10, cara. Ah, por mim já bateu, ó, fechou a prova toda. Amanhã é só pra coroar e carimbar. Tá bom? É isso. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe vocês. Obrigado demais pelo carinho de vocês. Vocês são sensacionais. Tenho nem o que falar. Muito obrigado, tá? Valeu. Vou fechar aqui a transmissão. CO na segunda fase. Vamos, tudo nosso. Galera do CO em peso. Vamos com tudo. Ó, o pessoal de São Mateus. Quero ver vocês no evento de Cachoeiro, hein? Pessoal de São Mateus. Eu vou arrebentar lá em Cachoeira, em domingo eu vou fazer um aulão de como passar em concurso, um aulão de coaching lá que vai ser o bicho. Quero vocês comigo lá, tá certo? Então, até amanhã, a gente se vê por aqui. Beijo grande, fique na paz de Jesus.